As revelações mais incríveis e secretas que estavam escondidas por séculos, trancadas em pergaminhos poerentos, finalmente vieram à tona. Hoje você vai conhecer o caso do manuscrito medieval que até mesmo os maiores especialistas da igreja e da ciência tentaram esconder. Um documento tão misterioso, tão fora de seu tempo, que parece mais uma peça de ficção sombria do que algo real, mas que foi escrito por mãos humanas, em plena Idade Média, e, acredite, as consequências de sua descoberta ecoam até hoje. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos e comentar sugestões de vídeos ou até mesmo melhorias. Para entender esse enigma, precisamos voltar à Europa do século XV, um período em que o conhecimento era vigiado de perto pela Igreja e os manuscritos eram o principal meio de registrar ideias, histórias e até segredos que não podiam ser ditos em voz alta. Era uma época em que bibliotecas inteiras eram queimadas por suspeita de heresia, e qualquer livro que contrariasse a ordem estabelecida podia custar a vida de seu autor. Nesse contexto surge o enigmático manuscrito, que, séculos depois, ficaria conhecido como Manuscrito Voynich. Encontrado em 1912 por um livreiro chamado Wilfrid Voynich, o documento em pergaminho parecia um livro de botânica comum, mas logo mostrou que não era nada parecido com o que já havia sido catalogado. O livro, datado por testes de carbono em torno de 1404 a 1438, é composto por mais de 200 páginas escritas em uma linguagem que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Não estamos falando apenas de símbolos estranhos ou rabiscos incompreensíveis. O texto segue uma estrutura organizada, com gramática, repetições e padrões que indicam ser de fato uma linguagem, mas de origem totalmente desconhecida. E, como se isso não bastasse, as páginas estão repletas de ilustrações bizarras, plantas que não existem em lugar nenhum do planeta, figuras humanas femininas mergulhadas em tubos verdes, diagramas astronômicos com estrelas dispostas em padrões nunca vistos. O choque maior veio quando especialistas perceberam que o manuscrito parecia conter conhecimento avançado demais para a época em que foi escrito. Diagramas que lembram estruturas biológicas, plantas com propriedades medicinais que não constam em nenhum outro registro da Idade Média, e até representações que alguns juram ter relação com células e organismos microscópicos, algo impossível, já que o microscópio só seria inventado séculos depois. A pergunta inevitável surgiu: como alguém do século XV poderia ter escrito aquilo? Mas o mistério não para aí. Ao longo dos anos, dezenas de criptógrafos, linguistas e até especialistas militares tentaram decifrar o código. Durante a Segunda Guerra Mundial, o manuscrito foi entregue a criptógrafos que trabalhavam para o governo dos Estados Unidos, os mesmos que quebraram códigos nazistas, e nem eles conseguiram entender uma única frase. Universidades como Yale, onde o livro permanece guardado, dedicaram décadas de estudo sem chegar a nenhuma conclusão. É como se o manuscrito fosse feito para jamais ser compreendido. Quando olhamos além, o enigma ganha proporções ainda mais sombrias. Há indícios de que o manuscrito passou por coleções privadas de imperadores, papas e até sociedades secretas. Cada vez que alguém tentava estudá-lo, um véu de silêncio caía sobre a investigação. Alguns acreditam que o texto poderia conter conhecimentos alquímicos, receitas de remédios capazes de mudar o curso da medicina ou até descrições de tecnologias que jamais deveriam ter caído nas mãos da humanidade medieval. Outros, mais ousados, defendem que o manuscrito é um registro de contato com algo além da Terra, uma hipótese reforçada pelas estranhas constelações desenhadas em suas páginas. O clímax desse mistério é justamente a frustração de não termos a chave para destrancá-lo. Enquanto outros segredos medievais foram decifrados com o tempo, esse permanece intocado, zombando de toda a nossa tecnologia. Mesmo os algoritmos modernos de inteligência artificial, programados para analisar linguagens antigas e padrões de escrita, falharam em dar uma resposta concreta. É como se o manuscrito tivesse sido escrito de propósito para permanecer fechado, como uma mensagem destinada a um futuro que ainda não chegou. O encobrimento também faz parte da história.
Durante décadas, o acesso ao manuscrito foi restrito a poucos estudiosos escolhidos e muitas das descobertas feitas não foram publicadas. Apenas recentemente, a Universidade de Yale digitalizou suas páginas e as disponibilizou online, permitindo que qualquer pessoa no mundo pudesse tentar decifrá-lo. Essa abertura só aumentou o fascínio e a polêmica, porque quanto mais gente olha para aquelas páginas, mais parece que estamos diante de algo que escapa completamente à nossa lógica. E no fim, ficamos com a pergunta que ecoa como um enigma eterno: o que realmente está escrito naquele livro? É apenas uma farsa medieval, um elaborado exercício de imaginação que enganou séculos de estudiosos, ou é o registro mais secreto da Idade Média, guardando conhecimentos que poderiam mudar a nossa compreensão da história? Talvez não tenhamos uma resposta, mas uma coisa é certa: sempre que uma página do manuscrito é aberta, temos a sensação de estar encarando algo que não era para ser descoberto. Afinal, talvez o verdadeiro mistério não seja o manuscrito em si, mas o motivo por que ele ainda insiste em permanecer indecifrável.